aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento aqui da Pai amado. Obrigado por cada irmão que está aqui, aqueles que estão vendo a live, Senhor, também. Abençoa, Senhor Deus, esse momento aqui da Tua Palavra, que os nossos corações possam absorver o melhor de Ti, Senhor Deus, o melhor da Tua presença aqui, Senhor Deus. E em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, essa semana eu me deparei com a frase que o Billy Graham, ele disse assim: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Eu achei interessante essa frase porque ela fala muita questão sobre nós e sobre a palavra de Deus também. Como passadas tantas épocas, tantos anos, tantos relatos, testemunhas, e o homem ainda continua no mesmo ciclo da sua própria destruição. Nós continuamos as mesmas pessoas a cada ano que passa, se não pior, caminhando para um caminho muito pior. E a Bíblia, a palavra de Deus que nós cremos, ela é atual até os dias de hoje, para falar em nossos corações a forma certa de agir, a forma certa que nós temos que ter para sobreviver a este mundo e viver com Deus eternamente depois deste mundo. Depois, esses versículos aqui, eles são posteriores ao Sermão do Monte, bem ali no finalzinho. Sermão do Monte, esse que é um dos momentos mais importantes do ministério de Jesus, onde ele detalhadamente passa para nós certas atitudes que nós devemos ter e como devemos agir, se somos filhos de Deus, se somos ali seu reino. Ele nos apresenta o reino também. E nesses 4 versículos tem uma questão muito importante para aquela multidão que estava ali ouvindo aquele sermão. Não somente para eles, mas para nós também hoje. Que é a seguinte pergunta: qual é o alicerce da minha esperança? Nesses 4 versículos, Jesus Cristo apresenta o homem prudente e o homem insensato. São 2 escolhas, são 2 alicerces que ele nos apresenta. Ele então dá esse ponto de vista bastante comum ali na época, que eram as casas que se faziam naquela região. Naquele contexto histórico, naquele ambiente ali que tem muita areia, é muito arenoso o solo, muitas casas eram criadas e elas caíam com as adversidades. Então ele trouxe esse exemplo, essa analogia, para termos um fácil entendimento. Mas a dúvida que fica: qual alicerce está a minha esperança? Qual alicerce está a minha esperança e a esperança da minha vida aqui? O que eu estou apresentando para os outros? Estou dando exemplo de instabilidade diante dos outros? De qualquer vento que sopra na minha vida, qualquer adversidade, qualquer dificuldade, eu já fico com dúvidas, já fico pensando demais em desistir primeiramente. Desistência. Quando vem aquela dificuldade tremenda, o nosso coração ele nos põe medo e o princípio que nós temos é a de desistência e não a de mudança. Isso é interessante se pensar. A rebeldia que está em nosso coração, instalada desde o princípio, ela tende sempre para o lado de não obedecer do que mudar a palavra de Deus. Porque era muito comum nessa época as pessoas ouvirem vários profetas, saberem o que ia acontecer e mesmo assim caíam em ruínas. E assim também nós, hoje em dia, que temos a palavra, temos o contexto daquela época, temos testemunhos. A Bíblia, ela é gratuita, ela é acessível. Hoje em dia no seu celular você tem acesso a ela. Qualquer tempinho que for, você pode ler um versículo por dia, pode adquirir um pouco dessa palavra e meditar nela. Mas
é diferente do que você só ouvir, só praticar, só buscar e não aplicar na sua vida. Ficar somente ali no raso e não ter essa profundidade. No versículo 24, Jesus já traz esse questionamento para nós. Escutam as palavras dele, mas não a praticam. E escutar é bem simples, a gente pode escutar várias coisas. Pode escutar uma instrução, pode escutar alguém falando para você. Aí ela fala. E muitas vezes a gente finge que entendeu e fala, eu entendi o que você falou, faz uma cara de paisagem. Mas esse escutar ativamente, saber o que Deus quer da sua vida, é muito importante para você ter a visão de onde você está pisando. Caminhar com Deus é saber para onde estar indo. É saber claramente aquilo que Deus quer na sua vida. Não há confusão quando você está perto de Deus, porque Ele não quer te deixar confuso. Deus não quer mandar adversidades para a sua vida, para te confundir, para te atrapalhar. Ele só quer te ajudar. Ele só quer te assegurar de que você está indo mais perto dele, da vontade dele, da sua vontade perfeita. Nós temos o Espírito Santo hoje, o nosso Consolador, que se nós nos dedicarmos a querer caminhar realmente com Deus, Ele vai nos ajudar. Ele vai estar ali abrindo os nossos olhos para essa palavra que tem tudo o que nós precisamos. A posição em que nós estamos hoje, até alcançar esse ideal do homem prudente, nós temos ajuda nesse caminho. Nós temos ajuda para poder edificar o nosso lar ali na rocha. Então esse indagamento que Jesus traz sobre essas pessoas que era uma multidão muito grande que acompanhava ele ali. Foi uma multidão muito grande que ouviu o Sermão do Monte, esse mesmo que nós temos na palavra de Deus ali que Jesus falou naquele tempo. Mas se você for pegar quantos o seguiram e creram naquela mensagem que ele falou, vão ser poucos. Vão ser poucos ali que realmente escutaram essa palavra. E ele ainda traz ali uma pontada aos fariseus daquela época que eles escondiam as suas verdadeiras faces e mostravam somente o superficial. Somente mostravam aquilo que não era verdade, que eles cumpriam. Portanto, é muito importante essa prática. Você saber na sua vida olhar para onde você está e o que está acontecendo nesse momento. Porque Deus vai te ajudar, Ele vai estar com você nesse caminho. E a obediência, claramente. Obedecer. Obedecer a Deus, não questionar. Porque os atributos de Deus, nós temos claramente quais são e são infinitamente melhores do que a nossa intuição que nós cremos. Nossos achismos, as verdades que nós criamos para nós mesmos, elas nem se comparam àquilo que Deus quer nos mostrar. Portanto, essa nossa esperança não pode estar fundada, firmada em coisas, pessoas, emoções e no nosso próprio eu, no nosso próprio sentir, querer aqui nessa vida. Porque de certo você vai passar por dificuldades, vai ter aflições, vai ter momentos muito ruins na sua vida. Não vou mentir para você que não vai, porque vai. Viver é assim, viver aqui nesse tempo, onde o pecado ainda está em nosso meio, é assim. Portanto, você tem a escolha de ser um homem prudente ou então um homem insensato diante dessas aflições. Pode vir chuva, pode vir mar, pode vir rio, qualquer balançar. Mas onde você vai estar firmado, onde a sua vida vai estar firmada, qual vai ser a sua base que você vai estar firmado? Não se deve confundir esses dois caminhos, pois eles são muito diferentes. São muito diferentes no seu agir ali na sua vida. Jesus deixou isso bem claro. 2 alicerces bem claros. Areia que cai, e não é uma queda qualquer, é uma grande queda.
e na rocha, que pode passar tudo, mas ela fica de pé. Portanto, esse praticar está alinhado com a firmeza. Firmeza que você tem que ter na sua vida. Não ficar vagando por essa vida procurando aprovação das nossas mentiras. Por exemplo, pessoas que ficam vagando, querendo aprovação, confirmação somente daquilo que elas acreditam. Não querem acreditar nessa palavra de Deus, nessa verdade que está aqui posta. Querem sempre encontrar outros meios, querem sempre estar buscando outros meios. E se você está nessa fase, nesse sentido, é hora de repensar na sua vida, é hora de pensar o que você está fazendo com a sua vida. Para onde você está indo, que caminho você quer seguir aqui nessa terra. Culto após culto, passa anos aqui dentro da igreja, você tem percebido a sua vida mudar, o ambiente que você está a mudar, ou ele vem a piorar, sempre com esse pensamento de onde você está firmado. Porque a dúvida, ela é inimiga do nosso coração. Dúvidas que surgem em nosso coração, e nessa caminhada é bastante comum ter dúvidas. Na Bíblia temos vários exemplos de pessoas que tiveram dúvidas, perguntaram a Deus e foram respondidos. Foram sanados ali todas as questões em seus corações. Nós queremos então buscar confirmação em coisas que não são verdades, mentiras que contamos para nós mesmos. Trilhar um caminho sem firmeza é entregar sua vida a um caminho que você não vai querer estar lá no futuro. Essa firmeza que você deve ter todos os dias, refletindo em como você vai agir em cada hora do dia, com cada pessoa do dia, para que você não seja uma pedra de tropeço, mas um exemplo na vida daquela pessoa. Seja no seu ambiente familiar, para você ser a mudança ali naquele local, ou então no seu trabalho, para que outras pessoas possam ver Jesus agindo na sua vida, possam reconhecer a base que você está firmado, aquele Cristo que você segue verdadeiramente. Essa firmeza tem que estar no seu coração todos os dias. Porque a humanidade altera a Bíblia conforme o seu querer. Tem que tomar muito cuidado para, hoje em dia, pensadores, qualquer que seja da internet, ou até pessoas mesmo da nossa família que falam, que pregam a Bíblia, mas você sabe que a vida dela está uma bagunça. São pessoas firmadas na areia, mas querem ensinar outras pessoas a como deve ser a sua vida. Um cego guiando outro cego, muito cuidado para não trilhar esse caminho. Outro perigo constante é tornar essas palavras que Jesus falou como se fosse uma etiqueta que você fala todos os dias na sua vida. Por exemplo, a pessoa pergunta para você, como está indo a sua vida? Ah, minha vida está ótima, a minha casa é firmada na rocha. Você falou isso com as palavras, mas se for olhar adentro, a fundo na sua vida, como está realmente? Essas palavras que você disse vão se comprovar, vão ser verdade, isso que você disse? Ou é só um crer que você tem, mas na verdade você não está seguindo isso que Jesus está te falando? Não está seguindo isso que Ele está te falando e está somente vivendo aqui nessa vida. Diversidade vem, você fica muito triste, não procura ninguém para falar, não ora, não lê a Bíblia, somente deixa tudo te afrontar. Muito cuidado, porque você pode cair e ter uma grande queda. Em segundo, Jesus destaca o homem insensato e essa fragilidade que ele tem. Ou seja, essa inconstância que ele tem diante dessa vida. Um homem que não sabe o que quer, não sabe para onde está indo e fica à beira da morte, fica brincando com a sua vida. Fica brincando com a sua vida e para onde ela vai.
essa instabilidade que hoje em dia somos acometidos, apesar de muito antigo, o ser humano é assim, ele é instável. Se ele não tiver uma base muito forte, ele vai cair, ou, palavra muito comum hoje, ele vai surtar. Vai chegar num ponto que ele não vai conseguir se ele não tiver uma base muito forte. Ele vai chegar num ponto que, se ele deixar isso consumir ele, esses pensamentos, essas dificuldades, ele vai cair em completo estado de trevas. Portanto, Jesus apresenta aqui para aquelas pessoas e para nós hoje também 2 pontos, 2 ações. Uma vida com firmeza e uma vida com fragilidade. Claro que o bom aqui está bem explícito. O bom caminho está aqui bem na nossa cara. A firmeza, é claro que é bom. Seguir a Deus, seguir os seus preceitos, obedecer a Ele, isso é muito bom. Mas você está conseguindo praticar isso na sua vida? Está conseguindo cumprir isso que Deus pede para você? Apesar de simples, que é somente crer e obedecer, nós sabemos que não é. Nós sabemos que tem muitas coisas que nos deixam ali divididos em nossa vida, seja por um momento crítico, que a gente não pode se desesperar nesses momentos e agir de qualquer maneira, ou seja, então, naqueles momentos muito fáceis, ou seja, você não está tendo problemas muito grandes. Nesses momentos assim é muito perigoso você crer que está tudo bem e não perceber que a sua vida está indo de mal a pior. O seu físico pode estar bem, o seu emocional pode estar bem, mas e o seu espiritual, que é o fundamental na sua vida? Como ele pode estar, como ele está hoje nesse presente? Não é fácil ter essa constância, mas é possível. É muito possível. Porque um caminho que nós devemos seguir não é esse que a grande multidão segue de facilidade. Viver uma vida pelos prazeres, vivendo incessantemente, acreditando como se o mundo não fosse acabar amanhã e como se não tivesse um juízo chegando aí para eles. Um juízo que está anunciado. É uma profecia. Jesus vai voltar, ele vai reinar. E como está a sua preparação diante disso? Quando ele vier, quando os céus se abrirem, quando esse dia acontecer, onde a sua casa está firmada? Onde a sua vida, os seus desejos, as suas escolhas estão firmadas? Totalmente nos preceitos de Deus ou nas suas escolhas deste mundo? Nas escolhas deste mundo mau, deste mundo caído, dessa fragilidade que tem, dessas alegrias momentâneas, passageiras, que muitos confiam à sua própria vida. Pensam que se comprar um carro, vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Se encontrarem uma pessoa que ele quer, do jeito que ele quer, vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Um cargo no trabalho, seja qualquer coisa, que você troque a soberania de Deus por essa. A primazia na sua vida tem que ser Jesus Cristo. A sua escolha tem que ser Jesus Cristo em todos os momentos. Em todos os momentos. Primeiro Deus, depois até a sua própria vida. Porque Deus cuida de você. Deus cuida da sua casa e da sua família. Por isso que ele pede para as pessoas serem prudentes, serem observadoras de seus próprios caminhos e ali, se não estiverem, se voltarem para a rocha que é Ele, que é Jesus Cristo. Essa rocha forte que não se abala, que Ele te segura. Portanto, voltando lá na pergunta de cima, qual é o alicerce da minha esperança? Qual tem sido da sua esperança? Você tem esperado muito desse mundo que Ele tem a oferecer? Ou tem esperado em Cristo Jesus,
das coisas que Ele vai te dar na sua vida. Não são promessas vazias essas que Ele faz. São certezas, essa esperança que vai chegar na sua vida, vai chegar com certeza. Isso se você não estiver indo pelo caminho errado. A recompensa é certa, não é em vão, porque Jesus estava falando aqui com autoridade e plena certeza daquilo que Ele estava falando. Ele é filho de Deus em todos os seus atos e atitudes, em tudo que Ele vem a fazer. Portanto, se nós estamos vivendo assim uma vida de insensatez, de caminhos que não agradam a Deus, qual que é a melhor coisa a se fazer se não voltar, repensar, se arrepender primeiramente e buscar o caminho certo? Buscar aquilo que Ele tem nos proposto. Deus fala claramente, Ele alerta o pessoal daquela terra, daquele que estavam ali ouvindo Ele claramente, que o caminho da fragilidade, da insensatez é só um, que é o inferno. Morar com Deus eternamente ou sofrer eternamente no inferno, no ranger de dente eterno. Claro que a gente sempre escolhe aquilo que a gente não quer, ou seja, o inferno. Então logo queremos o céu, mas não seja somente esse motivo, querer ir para o céu por medo do inferno. Mas um crer em Jesus Cristo pleno, verdadeiro, de todo o seu coração. De todo o seu coração. Nesse mundo de ansiedade, de pessoas que estão com o emocional tão abalado, que acreditam em qualquer vento que sopra em seus ouvidos, mas não escutam primeiramente aquilo que elas deviam seguir, que é Jesus Cristo. Que é Jesus em sua plena sensatez, falando em nossos ouvidos, em nossos corações. E sem confusão. Jesus fala para nós coisas que, às vezes, à primeira vista, nós não entendemos, mas Ele trabalha em nossos corações. O que Ele quer para nós, o caminho que Ele quer para nós, não é de morte. Muitas pessoas têm medo de se entregarem a Deus e perderem aquilo que elas têm aqui em vida, mas não é isso o pensamento que deve ter. Jesus te escolheu desde o ventre. Você tem que entregar a sua vida primeiramente a Ele, para então Ele poder trabalhar na sua vida. E você não vai estar perdendo nada aqui nessa terra. Não vai estar perdendo nada porque você não vai levar nada daqui. O seu lugar, primeiramente, nós não éramos para estar aqui, mas por conta da nossa queda nós estamos hoje. O lugar que nós devemos estar é junto com Deus. No céu, ali aproveitando da sua presença, aproveitando da sua maravilhosa graça, sua luz, em todo o seu poder, ali plenamente. Mas hoje estamos aqui. Estamos aqui diante desses dias, dos dias maus que vão chegar, mas não estamos sozinhos. Não estamos largados aqui somente por estar com as nossas próprias ações, nossos quereres. Estamos aqui sempre com Jesus Cristo. Ele veio, morreu em nosso lugar, nos resgatou de uma vida de trevas, nos resgatou do nosso coração mau, ressuscitou e nos salvou primeiramente. Ele nos salvou para não termos esse pensamento, como a maioria tem, de que a palavra de Deus, são meramente palavras. Isso aqui não só palavras, são mandamentos de Deus, é o próprio manual da sua vida. Eu tenho certeza que se você pegar afinco de Gênesis, Apocalipse e seguir os preceitos ali que ele te fala, não vai estragar a sua vida. Vai melhorar e muito, e melhorar a vida de outras pessoas também. Na sua casa, dos ambientes que você frequenta.
Porque essa palavra viva que trabalha em seu coração, ela tem que ser viva todos os dias. E ela se renova todos os dias. Mas pelo nosso coração rebelde, mal primeiramente, qual espírito nós temos alimentado? Qual alicerce nós temos escolhido? Da areia que é frágil, é insensato, que pode ser até mais fácil, um caminho mais fácil, ou da rocha, que você vai ter mais um trabalho, tem que buscar, tem que pedir a Deus, tem que sempre estar diante dele. Tem um trabalho, tem uma responsabilidade a se seguir aqui. Escolhemos o caminho mais fácil. O caminho que é temporariamente mais agradável ao nosso coração, mais prejudicial à nossa vida a longo prazo. Pois o que adianta você ver pessoas aí totalmente bem-sucedidas aos olhos da sociedade, têm um bom emprego, têm o que querem, mas são vazias por dentro e são instáveis. E qual o final dessas pessoas que não creem em Jesus Cristo? Senão a morte eterna. Senão essa vida de morte, essa vida de instabilidade, de preocupação, que eles passam as mesmas adversidades que nós, mas a diferença é que nós cristãos, filhos de Deus, nós temos Jesus Cristo para nos consolar. Nós temos ajuda, nós temos a palavra de Deus para ser a nossa base. Jesus Cristo em quem confiar, para então assim não se perder dos nossos pensamentos nesses caminhos maus. Não se perder nessa vida de engano. Onde está edificada a sua casa? Oremos para que seja totalmente nessa esperança da rocha. Nessa esperança que é certeza. Para não ficarmos nessa dúvida de que se acontecer alguma coisa estamos desamparados. Não devemos pensar nisso. Pois Jesus Cristo já cumpriu esse ministério da salvação. Essa mensagem que ele queria passar para aquela multidão, depois de um sermão tão magnífico, de que não somente ouçam essas palavras que eu falei aqui, mas a pratiquem, era para salvar aquele povo, para salvar aquelas pessoas que não veem para onde estão indo, um caminho totalmente de perdição, mas acham que estão bem. Jesus olha para além das nossas vidas. Ele olha para além, para o caminho verdadeiro que nós estamos indo. Ele olha e nos direciona para um caminho de vida, um caminho de transformação primeiramente. Pois nossos hábitos originais, nossos desejos originais são totalmente rebeldes à vontade de Deus. O que a rebeldia representa é a escolha ao contrário da que Deus quer para nós. Uma rebeldia totalmente cega e totalmente contrária ao caminho da vida. Ou seja, a morte. Quando fala da morte, a morte eterna ainda mais, a gente tem um certo medo, tem um certo receio, porque é ruim. A Bíblia deixa bem claro que o inferno não é para se brincar, não é para ser meramente um lugar de fantasia que a gente pensa que vai ser somente um lugar ali tranquilo que vai sofrer. Não, é eterno, não tem mais saída. Não tem escapatória daquele lugar, não tem escapatória. Depois, é claro, a não ser antes aqui, o crer em Jesus Cristo verdadeiramente. O crer em Jesus, praticar ali os seus preceitos e firmar primeiramente a sua casa nessa rocha que é firme, que é verdadeira, que você tem que confiar todos os dias da sua vida. E é todos os dias mesmo. Os momentos bons, os momentos ruins, a cada hora que passa, a cada minuto, esse anseio que você tem que ter por Jesus Cristo, estar presente na sua vida, essa firmeza que você tem que aceitar que Ele te propõe. Ele te apresenta aqui simplesmente 2 alicerces na sua vida. E para concluir,
Não tenha medo das tempestades. Não tenha medo das adversidades. Se a sua casa está firmada na rocha. Se a sua vida, a sua esperança está firmada na rocha aqui, está firmada em Jesus Cristo, se o centro da sua vida, os primeiros pensamentos, os desejos, os seus planos são Jesus Cristo, não tenha medo. Mas sempre, em primeiro lugar, saiba que Ele está contigo. Saiba reconhecer a quem recorrer nesses momentos de dúvida, nesses momentos que a dificuldade vem, principalmente o nosso emocional que pega muito em nós, que nós deixamos ser instáveis nesses momentos. Mas é por uma falta de maturidade, primeiramente. Maturidade de reconhecer que você não precisa fazer tudo sozinho. Você não precisa agir por seu próprio impulso, não precisa agir pelo seu próprio coração, até porque você tem que reconhecer que nós mesmos, por nós, não seríamos nada sem Jesus Cristo. Sem esse Jesus Salvador em nossa vida, sem essa base que nós temos. E são 4 versículos muito simples, mas com uma mensagem muito grande. Com a mensagem salvadora, com a mensagem de vida. Portanto, se nós cremos nessa palavra, nós estamos aqui domingos, nós estamos aqui quarta-feiras, ouvimos essa palavra, que nós viemos a praticar ela, pôr ela em prática em nossas vidas, aplicar ela a cada dia e não ter medo de viver a vida para Cristo, de viver uma vida que é exemplo. Porque não devemos ter esse medo. Se você olhar para o Brasil, nós hoje não temos perseguição. É aquela perseguição que tem no Oriente Médio para nós cristãos. Mas aqui, se você for observar, em cada esquina pode ter uma igreja. Se você andar ali até o centro, você vai ver mais ou menos umas 3 igrejas em cada esquina. Então o Brasil tem muitas igrejas. Mas se você observar, por acaso o nosso país ele é perfeito? Nós temos a paz? Nós temos aquilo que Deus tem a oferecer? Primeiramente, não. Você não vai ver isso. Você vai ver uma sociedade quebrada, pessoas instáveis. Você vai ver pessoas más. Podem ter pessoas boas que você vai encontrar no caminho também. Mas por que então ter tantas igrejas e não ter essa bondade que Deus nos proporciona? Porque a igreja por si só, ela não quer dizer que você já está seguindo a Cristo. O templo em si, se você colocar a sua fé somente nessas paredes e não no seu coração, nos seus atos, não vai mudar, não vai transformar. Você tem que crer primeiramente em Jesus, aplicar essa palavra que nós ouvimos aqui diariamente na sua vida. Não coloque a sua esperança em bens materiais, em pessoas, em coisas que não vão te levar para o caminho certo, caminhos tortuosos. Não coloque a sua esperança nesses lugares, mas coloque ela em Jesus Cristo. Esteja com essa esperança viva no seu coração de todo aquilo que você crê. Não somente 90%, mas 100% dos seus pensamentos estejam em Jesus Cristo. Eu te garanto 100%. Você vai ser transformado na vontade dele. Aquilo que dói em seu coração, aquilo que falta em ti, ele vai te suprir. Porque somente ele conhecia a necessidade daqueles corações ali naquela multidão. Cada pessoa ali que estava ouvindo o que ele estava falando, e você aqui também nessa noite. Ele conhece o seu coração, ele conhece aquele ponto que está doendo em você, aquela dificuldade que aperta. Portanto, não escolha mais ficar firmado na areia, no solo que não vai te proporcionar segurança, no solo que não vai te proporcionar estabilidade, mas escolha sempre firmar a sua casa na rocha. Sua vida 100% nessa rocha viva e eficaz, que transforma e que principalmente
salva a tua vida, os teus caminhos. Amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Deus, por cada vida aqui, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor age em nós de uma forma tão transformadora, Senhor. O Senhor pede, ó Pai amado, para que nos entregamos de todo o coração para Ti, para que o Senhor possa agir em cada um de nós, ó Pai amado, e obras, Senhor Deus, boas, ó Pai. Pensamentos bons, atitudes, ó Pai amado, que vêm Te agradar, Senhor Deus, e venham alcançar mais vidas para esse caminho, Senhor. Alcançar mais vidas para esse caminho que é de segurança, que é de paz, Senhor Deus. Essa paz que este mundo, ó Pai amado, não conhece, Senhor Deus. Essa, Pai amado, estabilidade espiritual que está em Ti, Senhor Deus. Tu és, ó Pai amado, centro, Senhor. Tu és a quem devemos seguir, Tu és quem devemos crer, ó Pai amado, todos os dias de nossas vidas, Senhor Deus. Pode passar todas as adversidades, dificuldades em nossos caminhos, mas se nós estivermos no Senhor, ó Pai, nada, Senhor Deus, vai abalar a nossa vida, Senhor Deus. Nada vai abalar a nossa casa, Senhor Deus, a nossa, Senhor Deus, nossa rocha que é o Senhor, o nosso caminho vivo e eficaz que é Ti, ó Jesus Cristo. Portanto, Senhor Deus, se estamos ainda vivendo uma vida, Pai amado, instável, restaura em nós um coração puro, Senhor. Um coração puro em Ti, ó Jesus. Um coração puro em Teus preceitos, Senhor Deus, na Tua palavra, ó Pai. Que não somente sejamos mais espectadores, ó Pai amado, ouvintes dessa Tua palavra, mas praticantes, Senhor Deus. Praticantes, Senhor, dessa Tua palavra que é viva, Senhor. Ela trabalha em nós em todos os momentos, ó Pai amado. Esteja conosco, ó Pai amado, pois, Senhor Deus, o Senhor é a nossa rocha firme, Senhor. Abençoa a nossa igreja aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Muito obrigado por esse momento, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Coração silencioso, estamos encerrados.